Pinheiro, eu sei que já faz um tempo, né, que você tá um pouco distante dos processos, mas assim, você consegue é, vislumbrar quais são os desafios na atual conjuntura, quais são os desafios da FETEC, dos sindicatos, né, no atual contexto, os novos desafios? É, eu- Na verdade, a gente está num momento diferenciado. A gente já vivenciou governos de natureza popular num período recente e que trouxeram um espaço de representação que precisa ser aprimorado. Eu acho que a gente conseguiu avançar bastante no aspecto negocial, de estruturação de algumas das nossas demandas, mas eu acho que a gente continua com os desafios de sempre. Criar novos direitos é sempre um problema complicado, principalmente no setor financeiro. Nas outras categorias isso não é mais fácil ou menos difícil que a nossa, mas eu acho que a gente continua com esse desafio e de integrar essa discussão de mais direitos nossos com as demais categorias. O salário mínimo sofreu uma valorização, isso nos ajuda porque não deixa a nossa remuneração descolar demais daquilo que a gente espera que o trabalhador mereça receber como um mínimo necessário, mas eu acho que a gente ainda tem o desafio de avançar naquilo que originou a FETEC. A estrutura sindical ainda se ressente de uma... Ela mudou muito, convive com experiências riquíssimas, mas ela não se institucionalizou para a mudança. A gente precisava pensar nisso e ser, inclusive, objeto de contratação. Eu acho que a gente precisava avançar para o delegado sindical previsto no contrato coletivo de trabalho, a gente precisava pensar em novas representações que não sejam só os de diretoria, como ampliar para absorver representação de outras categorias dentro do ramo e conviver talvez até com mudanças na estrutura sindical que dê conta de abarcar essa modificação e valorizar a capacidade do trabalhador ter espaço nessa. A gente criou mecanismos hoje de consulta muito bons, mas eu acho que o de participação ainda precisa avançar. A tecnologia talvez nos ajude um pouquinho com isso. Eu lembro de uma experiência que a gente fez numa dessas viagens da Contrafe ao exterior e a reunião virtual dos delegados sindicais acontecia já. Tem tempo, né? 20, 30 anos atrás, um sistema de comunicação ruim. Mas eu saí com a sensação de que ela tinha evoluído, e era acho que no modelo italiano, para ter a representação no local de trabalho, mas eles conheciam um pouco a realidade do trabalhador. Eu vejo que aqui a gente conhece melhor a realidade do trabalhador, mas a gente não consegue ainda fazer que ela vire uma representação institucionalizada. O banco não nos deixa discutir as suas diretrizes nas agências, eles nos isolam, deixam a gente para fora, a gente só faz isso via mesa de negociação, quando deveria ser um espaço que a gente podia estar, o próprio trabalhador organizado e com a ajuda e apoio da estrutura sindical, fazer suas negociações locais e ter espaço respeitado para isso, não ser retalhado, porque a gente sabe hoje que se ele fizer isso, a chance dele ser promovido é zero e a de ser demitido cresce quase 100%, né? Então eu acho que avançar nessa estrutura diferente talvez fosse um desafio. Não sei qual é não também. Não acho que não estou querendo dar receita para ninguém, mas eu acho que a gente podia pensar alternativas, porque a tendência é que a categoria cada vez mais mude de perfil. Não estou falando nem só do numérico, mas se a gente não conseguir um espaço de diálogo permanente, disputar com as empresas esse espaço, porque o espaço de formação, por exemplo, a gente poderia questionar se a gente não tem um processo de formação que a gente pudesse fazer com o funcionário, porque eles vivem fazendo cursos de como melhorar o desempenho no local, em relação ao trabalho, mas e na defesa dos seus direitos, na construção de novos direitos, no respeito às suas necessidades, eles não têm espaço para discussão nenhum, que a gente poderia, por exemplo, ter um espaço permanente para discutir e contar com uma hora de formação no currículo do trabalhador, por que não? Exato.